São 7h34, 7h34. A partir de agora vamos conversar com o prefeito eleito, Arivec, que nessa primeira parte da entrevista, ele vai dedicar ao projeto de reforma administrativa que a Câmara deve receber em breve, que já foi conversado com a equipe de transição, né? Que inclusive já está formada também, e que a partir dessa reforma começa a se fazer aí o time que vai tocar Brusque no próximo ano, né? Equipe de governo que vai ter a responsabilidade nos próximos 4 anos a partir do dia 1º de janeiro. É um prazer tê-lo aqui, Ari, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Derlei, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Valdomiro da Mota, bom dia, Clodoaldo, Gustavo, todos aqueles que estão nos acompanhando, né, através das redes sociais também. É um prazer mais uma vez estar aqui no microfone da querida Rádio Cidade, que sempre, né, esteve de portas abertas durante o nosso período de governo, agora já quase finalizando, né, Dr. Jonas, e de novo voltar aqui para hoje, né, falar um pouco da transição inicialmente que se começou no dia 1º de dezembro, essa semana, né, segunda-feira, e quando estive reunido com o prefeito Jonas, com o pastor Gilmar, e também com a equipe técnica que hoje, além da transição e da forma da nova estrutura que vai ser encaminhada para a Câmara, nós também temos um compromisso muito sério na manutenção e até formação do grupo gestor, que vai continuar fazendo as reuniões semanais, né, que envolvem as secretarias, que envolvem orçamento financeiro e na questão jurídica, no caso a Procuradoria. Para que isso foi feito durante os 4 anos, eu acredito o resultado político foi favorável também, porque se teve uma administração responsável com a utilização do recurso público, então se teve uma condução séria dos trabalhos, e isso levou com que nós também chegássemos nesse momento a estar de prefeito eleito. Então isso é um compromisso que nós assumimos e vamos continuar fazendo, né, que seja, né, um grupo que possa também gerir os recursos públicos de maneira transparente. Então esse grupo já está participando da transição, né, que é o grupo formado pela secretária Edna, pelo secretário Molina e pelo procurador-geral Edson Risto, que está elaborando, vamos dizer, essa proposta, né, está finalizando agora, para que nós possamos encaminhar a semana que vem, o mais breve possível, né, para a Câmara de Vereadores, para que o Poder Legislativo possa avaliar, né, dar sugestões, usar das suas prerrogativas para, se possível, se fizer emendas, todas as discussões que serão feitas dentro do Poder Legislativo, para ser aprovado esse ano, começarmos o ano que vem com essa nova estrutura de governo, né, que queremos implantar na nossa cidade. Essa reforma administrativa, o Valdomiro muitas vezes me perguntou aqui nesse microfone, né, ela foi discutida durante os 4 anos nossos, e muita dificuldade de chegarmos a um denominador comum. Muitas vezes foi contratada uma empresa que também não prestou serviço e foi desfeito o contrato. Então teve uma série de questões que levaram a atrasar essas condições. Nós basicamente tocamos a administração reduzindo essa reforma de fato. Ela estava acontecendo. Falta apenas, né, reformular para que possa acontecer na forma do direito. Por quê? Hoje nós não temos mais Secretaria de Comunicação, é uma diretoria, e lá existe a pasta da comunicação. Hoje não temos mais a Secretaria de Turismo, mas existe a Secretaria de Turismo, e hoje é uma diretoria. Não existe mais a Secretaria de Trânsito, hoje é uma diretoria e lá está a Secretaria. Então tudo isso tem dado muito problema, principalmente jurídico, muitos questionamentos, né, na questão orçamentária. Então isso faz com que nós tenhamos que nesse ano já encaminhar essa reforma. O prefeito Jonas, posso dizer, foi muito feliz quando aceitou esse pedido, né, para que ele mesmo encaminhasse isso ainda esse ano para a Câmara de Vereadores, porque para zerar essa situação, que vocês sabem, várias vezes houve questionamentos jurídicos, em alguns casos, né, disfunção, muitas coisas foram juridicamente tivemos que ser discutido no judiciário. Então isso eu não pretendo que no próximo mandato aconteça. Então queremos colocar, porque hoje a atual estrutura administrativa é mais ou menos um guarda-chuva. O diretor, tu coloca em qualquer secretaria. Então, o que o Ministério Público e o que o Tribunal de Contas e todo esse pessoal
cobra durante todo esse período e vem cobrando cada vez mais, é que nós colocamos, vamos dizer, se na saúde tem 3 diretores, 4, 5, eles não estão questionando. Estão questionando o que cada esse diretor tem como função ou tem como responsabilidade, então, para que isso seja claro na lei. Então, é isso que nós estamos fazendo agora, para que quem é que vai cuidar de tal área, qual é o secretário que vai ficar responsável, ou qual é o diretor-geral que vai ficar responsável. Então, tudo isso nós estamos colocando na reforma agora para que seja definitivo. Não porque hoje eu poderia chegar e nomear um secretário de turismo, como está a estrutura. Então, a partir da reforma, não terei mais essa possibilidade, nem minha, nem de qualquer outro prefeito, de nomear. Ele terá que mandar de novo uma lei para a Câmara para voltar a criar outras secretarias, se assim fizer. Mas ficaremos, primeiramente, com o mesmo número de secretaria, 10 secretarias, claro. Quando eu falo em 10 secretarias, são as 10 secretarias administrativas que tem na prefeitura. Temos também a procuradoria, temos o SAMAI, temos a controladoria, que agora, por questões legais, ela tem quase status, ou pelo menos mantém a mesma função. A ouvidoria, que também hoje foi criada por lei e vai ter que continuar existindo. O IBPlan é criado por lei e tem que continuar existindo. Então, e o IBPrev, que também é o Fundo de Previdência dos Servidores. Então, esses órgãos de apoio, essas autarquias, vão ter que continuar. Mas em número de secretarias, nós vamos manter as 10, que hoje, está operando, na atual administração. Então, não vai existir nenhum aumento, pelo contrário, a lei inclusive nos obriga nesse momento que nós não aumentamos 1 centavo do que está acontecendo hoje. Por quê? Porque quando nós assinamos aquele repasse do governo federal na questão da pandemia, o governo federal exigiu que cada prefeito e governadores não fizesse aumento a servidores, não fizesse aumento de estruturas. Então nós temos até 2021 sem poder mexer nessa estrutura em aumento de qualquer número de servidores e no caso no número, a não ser da saúde, aquelas situações que a lei deixa fora. Então essa condição nos dá uma condição de também poder também cada vez mais reduzir o tamanho da máquina, porque precisamos economizar mais, precisamos cada vez mais informatizar, fazer uma série de serviços que realmente precisa, porque a máquina hoje com quase 4 mil funcionários é realmente uma máquina pesada para se administrar. Uma folha de pagamento de próximo de 17 milhões de reais é uma folha de pagamento pesada com 48, quase 48,8% do valor da arrecadação. Então nós temos que realmente reduzir. Até isso de lei, Valdomiro, estarei na segunda-feira acompanhado do pastor Gilmar, visitando o prefeito de Jaraguá por 2 motivos. Para ver essa reestruturação que ele fez e que reduziu bastante o custo operacional da Prefeitura de Jaraguá do Sul, e até a sua própria reeleição foi mais de 70% dos votos da cidade de Jaraguá do Sul. E a outra questão é a questão hospitalar, que ele e o grupo que hoje administra Jaraguá do Sul, parece que tiveram bons resultados na questão da relação ou das resoluções das questões hospitalares, principalmente na questão de cirurgia, aquilo que eu preguei tanto na campanha, das especialidades, dos especialistas e na questão da alta complexidade. Então, vamos fazer essa visita, eu e o pastor Gilmar, segunda-feira, durante a manhã e a tarde, ao município de Jaraguá do Sul, para conversar com a equipe que está hoje administrando a cidade de Jaraguá do Sul, visitar o próprio hospital e a administração do Hospital São José de Jaraguá do Sul, para que possamos entender também se lá existe alguma coisa diferente do que aquilo que a gente está utilizando aqui na nossa cidade, implantando o convênio que possa nos auxiliar e buscar que depois os técnicos façam essa troca de experiência. Vamos fazer. Ou se tiver outra cidade a nível de Brasil, como eu hoje abri o jornal agora há pouco, estava vendo, eu falei exatamente isso também, na questão de terceirização de alguns equipamentos de Brusque, principalmente o equipamento turístico, porque hoje nós sabemos que o poder público em qualquer lugar do Brasil não está mais atuando na questão do equipamento turístico. O próprio presidente da República tem colocado isso no dia a dia, na discussão dos parques, para fazer a concessão, Isso é uma proposta até do próprio governo federal, que o Brasil parte para isso, o mundo está partindo para isso, que é privatizar essas áreas, porque a gente sabe da dificuldade que tem o setor público hoje de manter a saúde,
saúde, educação e a ciência social e a infraestrutura, e nós temos que assumir muitas vezes, né, alguns equipamentos, né, que estão hoje já instalados, que dão um prejuízo também aos cofres públicos. Então, e se talvez repassarmos a iniciativa privada, possa ser mais lucrativos, vamos dizer assim, ou menos deficitário ao município. Então, essa é a ideia de ter feito essa atual reestruturação, para que possa cumprir também os requisitos legais, mas também para que se possa, a partir do dia 1º de janeiro, começar com uma nova estrutura administrativa. Essa reforma administrativa que vai ser encaminhada ainda esse ano, já houve alguma conversa inicial? Já está se fazendo alguma articulação na Câmara no sentido de, obviamente, vai precisar desse meio campo aí para poder aprovar ela sem maiores problemas. Essa conversa já está havendo ali? Está acontecendo, nós já conversamos com o presidente, né, atual, Ivan Martins, né, e alguns vereadores, as comissões, principalmente de Justiça e de Finanças, né, porque são aquelas porque quando você faz a reforma, você vai mudar o orçamento também. Sim. Uma das ideias que está na reforma e vai ser levada à Câmara é, por exemplo, tirar o horto florestal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nunca devia estar lá, né? E colocar no Departamento de Obra, porque quem planta e faz o ajardinamento da cidade, né, é o Departamento de Obra. E esse orçamento está lá no Desenvolvimento Econômico. Então, nós vamos tirar o orçamento, vamos tirar os funcionários, vamos tirar tudo isso e colocar debaixo da Secretaria de Obra, que é realmente quem tem, né, as condições de manter o horto, porque eles têm equipamentos, têm toda a infraestrutura para poder apoiar o horto florestal. No caso, eu cobrei muito, ainda não chegamos a essa avaliação final, a questão do próprio cemitério Parque da Saudade. Hoje o Parque da Saudade está debaixo da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração. Quando precisa uma máquina para fazer uma escavação para fazer os túmulos, tem que pedir, tem que buscar, tem que contratar. Nós temos equipamento, né? Ou nós temos licitações no obra de cimento, de ferro, para que isso aconteça. Eu não preciso ter 2 locais para cuidar da mesma coisa. Então, essas questões que está dessa forma, então, é claro que quando tu diz assim ao secretário de infraestrutura, ou o grupo que está na infraestrutura de obra, você diz, vou te passar mais um pepino, vamos dizer assim, que é ter que... aí você vem, não, o pessoal do cemitério está no mato, mas o pessoal da prefeitura do obra é para cuidar das praças, é para cuidar disso. O cemitério é da outra secretaria. Então, isso é que nós temos que fazer com que acabe, para que não fique um arrumando desculpa pro outro. Então, nós vamos tentar pelo menos implantar isso, para que cada setor realmente cuide da sua área, para que possa realmente ficar debaixo daquela secretaria que hoje tem finalidade. A Secretaria de Obra hoje, ela tem condições de manter a manutenção, a limpeza do cemitério Parque da Saudade, construir hoje, ou se não contratar, ou terceirizar a mão de obra, ou mesmo a confecção dos jazidos lá, do túmulo lá, né? Então, tudo isso é mais fácil para nós fazer do que deixarmos isso na mão da Secretaria da Administração, porque ela tem toda uma folha de pagamento para cuidar, tem todo um orçamento para cuidar, ela tem muito mais um trabalho técnico, muito mais contábil do que cuidar nas obras, na ponta. Então, essas questões que está hoje debaixo desse guarda-chuva, que foi deixado nas administrações anteriores, nós queremos finalizar, começarmos, né, com um projeto novo, né, para que possamos, nessa nova estrutura, podermos cada dia mais avançar na construção daquela busca que nós pregamos, que é uma busca do futuro, que é aquilo que a gente pensa em administração pública. Então, queremos, para isso, poder iniciarmos o ano, e graças a Deus, Valdomiro, Dirley e Clodoaldo, ontem mesmo conversando com o prefeito Jonas, conversando com a Edna e com o Molina, talvez depois de muitos anos de transição, nós vamos ter uma prefeitura viável, com recurso em caixas. Alguns falam até em valores, eu não me refiro a valor, não sei se é 1 milhão, 10 ou 20, mas aquilo que for, que o prefeito Jonas e a nossa administração, eu também participei muito forte nessa administração, hoje eu sou o vice ainda, né? Então, vai deixar em caixa para o futuro prefeito, no caso, o Dr. Jonas, o Arivec e o pastor Gilmar. É muito gratificante poder administrar, chegar dia 1º de janeiro e ter recurso em caixa, ter os equipamentos em dia, ter os prédios públicos em dia, ter os profissionais contratados. Então, para nós, eu tenho certeza que vai facilitar o início dos trabalhos a partir de 2021, porque também houve muita responsabilidade aqui, sem contar do apoio que o prefeito Jonas me deu durante todo esse período, mas também a forma com que ele conduziu
séria e firme, né? E poder dizer hoje, mesmo durante uma pandemia, nós temos condições de ter a transição do governo para o próximo governo positiva, vamos dizer assim, com orçamento positivo para que possamos iniciar o ano que vem com tranquilidade. Bom, desses nomes que estão aí, está definida a permanência do Dr. Edson Ristoff, também da Edna e do Molina. Esses 3 já estão confirmados que continuarão no governo, Ari? Isso. Eu não seria injusto, não é, porque quando a gente colocou essa missão, primeiro, de fazer com que a minha responsabilidade também como vice-prefeito, fechássemos as contas, tanto a do Dr. Jonas como a minha, porque nós fomos nós 2 que estivemos à frente da administração. Então, esse final de ano tem que realmente fechar essas contas para que possamos, né, aprová-las o ano que vem, tanto no Tribunal de Contas como também na Câmara de Vereadores, mas também preparar esse orçamento, esse planejamento na futura administração, na nova reforma, financeiramente, as execuções, as obras, eles precisam, esse grupo que eu chamo de grupo gestor, né, que vai continuar dando suporte à nossa administração, que vai envolver mais pessoas, é claro, não é só esses 3 nesse momento, é a equipe esses 3, porque eles envolvem o orçamento, envolve as finanças e envolve o planejamento do município. Então, é exatamente por isso. Também tem uma questão aí muito clara que, que esse controle é um controle apartidário. Se tu olhar os 3 pessoas que você anunciou, todos os 3 não têm filiação partidária. Nenhum dos 3 tem vínculos partidários com qualquer partido da coligação. Eu que fui muito criticado durante toda a campanha, né, por fazer política, por estar num grupo político muito forte. Então, demonstro claramente que a gestão do dinheiro público, da condução do núcleo duro, vamos dizer, da continuidade da administração, ficará na mão de técnicos, né? Todos eles tecnicamente capacitados, né? Já foram nossos secretários, já foram secretários em outros momentos, que é o caso do procurador, já foi procurador em outros momentos. Então, é a continuidade daquilo, né, que a gente pregou durante os 4 anos que realmente estava acontecendo. Então, é a continuidade da condução séria do orçamento, da manutenção firme na aplicação do recurso público. Então, esse grupo que está aí hoje fazendo com que essa transição aconteça, também permanecerá durante o governo. Há uma dificuldade, Rei, numa das propostas que eu apresentei desde o início da campanha, e defendi isso muito durante a campanha, que é a questão do retorno do horário da prefeitura ao dia todo, vamos dizer assim, ao horário integral. Isso faz com que muitas pessoas, durante um período de mais de 5 anos, se adaptou suas vidas, seus compromissos profissionais, a um trabalhar só à tarde na prefeitura. Então, isso gerou, né, e vai gerar algumas dificuldades de alguns secretários, de alguns diretores e de outros permanecerem à frente da administração. Porque eles têm, na iniciativa privada, ou nos seus escritórios particulares, ou nos seus consultórios, né, também uma forma de buscar outros rendimentos, né, que também muitas vezes são até maiores do que a administração pública paga. Então, vou ter dificuldade em alguns momentos, tenho que admitir, né, que vão perder algumas pessoas. Já a minha diretora de licitação, na semana passada, ela chegou para mim e me disse, vice-prefeito, que hoje sou vice-prefeito, eu não vou poder ficar a partir de janeiro. Porque eu faço aqui na prefeitura o período da tarde, mas de manhã eu mantenho no meu escritório, né? E trabalho com assessoria, com outros profissionais, com empresas. Mas ela é de carreira, essa pessoa? Não, é comissionado. Como assessoria de empresas, então, ela presta esses serviços, né, para a comunidade, para outras empresas, porque é uma maneira dela ela ganhar um pouco mais, né, do que ela recebe na prefeitura como diretora. Então, essa situação e outras que vão acontecer durante esse período, porque foi convidado durante o mandato passado para que a pessoa, quando assumisse a Secretaria de Saúde, ela sabia que ia trabalhar do meio-dia às 6 horas. E agora, quando estou fazendo o convite, ou quando estou consultando a pessoa se vai permanecer ou vir para o futuro governo, eu estou deixando muito claro que vai ter, sim, que trabalhar o dia todo, que vai ter, sim, um tempo integral. Então, isso também cria, né, na hora de convidar, a pessoa, ela pensa. A grande maioria, quando eu converso, eles me pedem, me dá um tempo para eu avaliar isso, para que eu possa, né, também verificar como é que eu vou conduzir a minha vida profissional. Então, essas questões que parece normal, natural, que já era para ser natural que a prefeitura trabalhasse, né, esse tempo integral já há muito tempo,
Agora, a partir de janeiro, começa, né? Já no dia 4, porque dia 1º é a posse, é uma sexta-feira, isso estava acontecendo no período da noite, então no sábado ninguém vai trabalhar, e domingo é o feriadão, então dia 4 a prefeitura já volta ao regime normal, né, integral, então para que a gente possa também dar e cumprir essa palavra que eu assumi com a população brusquense para melhor fazer o atendimento à população brusquense na prefeitura municipal. Bom, são 7h54, vamos ao intervalo comercial e depois do intervalo vamos começar a colocar algumas perguntas que já estão sendo feitas aqui, eu estou vendo no Facebook e também no nosso WhatsApp, 479-9187-7556, com detalhe. Vamos ser sucintos nas perguntas, não adianta fazer textão e fazer 3 ou 4 perguntas numa só. Mas vamos tentar aproveitar o máximo que o Ari disse, né, Ari? Você, a última vez que você veio aqui, você disse, bom, Dirley, vamos aproveitar o próximo programa para responder à comunidade. Isso. E eu pedi que ele hoje viesse meia hora antes, sempre a gente começa às 8, as entrevistas, justamente para falar alguma coisa sobre a reforma administrativa que ele acabou de falar. Eu acho que os pontos principais dessa fala do Ari foi essa informação de que a partir do ano que vem a prefeitura vai voltar a atender de maneira integral. Esse é o ponto fundamental dessa decisão, que inclusive na campanha o Ari tinha prometido isso, né? E sobre também a equipe de governo, que esses 3 nomes que nós citamos aqui já estão definidos, e um dos principais deles é o William Molina, que é o cara da gestão e que esteve aqui nesse programa também falando a respeito dessa reforma administrativa, ou trazendo já alguma ideia sobre isso e principalmente o orçamento. Então, depois do intervalo, vamos dar preferência para você. Então, seja bastante mais prático na pergunta que vai fazer, objetivo, e principalmente nos temas, ok? Depois do intervalo. 8h03, 8h03. É a dona Neuza? Dona Neuza Rubik. Dona Neuza, o Damota acaba de me informar que a senhora tem uma foto de 30 anos atrás. Eu já te mostrei essa foto, inclusive, aqui. Não vai te recordar. Então depois me passa. Eu gosto desse tipo de coisa. Recordar é muito importante. É muito importante. Muito bem. Se for para falar em recordar, eu vou colocar do lado o Arivec. Uma vez o Arivec subiu numa mesa para bater em mim. Essa história aí, então. Lá na sala do Dr. Marcos Antônio Luiz da Silva. Mas você é especialista. Eu recebi uma orientação de Luiz Henrique da Silveira, que fez um pedido. Né? Um apelo. E eu cheguei pro Ari, disse: Ari, pro Marcão, Ivo, Mário Melato, todas as figuras históricas do MDB. O Ari subia maneira de dizer, né? Queria bater em mim, não, porque nós vamos na Câmara. Você lembra, Ari? Lembro, numa discussão de presidência. Cada vez que eu falo com o Ari, eu disse: Ari, como você mudou, né, Ari? Sabe o que isso significa? Amadurecimento político. Não, que você tem um histórico de apanhar de futuros prefeitos. Deixa eu dizer que o partido me pediu uma coisa e eu cumpri do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro de 2004. Mesmo que isso pudesse custar a tua reeleição. Custou, né? Custou. Mesmo que isso pudesse custar a tua reeleição. Mas o partido me disse uma coisa, eu digo, não, então, em nome dos meus amigos, que sempre estiveram do meu lado, e eu quem ficou chateado comigo foi o Luiz Henrique da Silveira, mas deixa eu fazer o quê, né? Vamos lá, essas são coisas da política, né, o Ari? O Ari, estão perguntando aqui, reestruturação do plano de carreira dos servidores. O governo está terminando e o próprio presidente do Sinceb, o Orlando Soares Filho, disse que a relação foi positiva esse ano. Ficou alguma coisa, o próprio William Molina disse aqui que ficou alguma coisa que tem que ser redefinido para o ano que vem, mas se avançou muito. Se avançou muito o trabalho junto dessa equipe, que eu já coloquei da transição, mas é uma equipe que também que faz esses contatos, essa discussão, né, com o sindicato, então tem participado dessa discussão. Nessa reforma não terá mandado nada de reestruturação, esperamos que o governo federal tenha uma reforma administrativa em Brasília sendo aprovada, e todas essas questões estão sendo encaminhadas também através do sindicato, algumas discussões,
que possam ser, se acontecer, ser modificada, e também a nova maneira de administrar e o governo de forma de administração pública, eu acredito que deva aprovada pelo Congresso Nacional, mas vai servir muito mais de lei para aqueles que vierem a ser contratados para o serviço público. Direito adquirido, a gente sabe que não se mexe no Brasil, né? Então é complicado discutir essas situações. Então eu acredito que a reforma administrativa a nível de Brasil vai avançar, também daí os estados e os municípios também vão avançar nesse sentido, mas as grandes mudanças provavelmente vai ser para aqueles novos funcionários, os novos concursos que daqui para frente serão feitos. Bom, aqui também, quem fez essa pergunta foi o Jair Inácio da Silva. Aqui também tem uma pergunta sobre o cemitério, que está uma vergonha. Você até já tinha adiantado essa situação, que na reforma isso vai ser solucionado na reforma, colocando a Secretaria de Obra cuidando da manutenção do cemitério. A Marlene Ingrid Saurezic mandou a pergunta. Ô, Clodoaldo, tem pergunta aí no WhatsApp? Temos várias, vamos lá. Várias perguntas. Vamos lá, então. Cabeludas, fortes, peraí. Antes, mais uma aqui. Sobre direção de escola. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Bom, não estou achando, mas alguém perguntando aqui sobre como... estão perguntando sobre diretor de escola e as serventes e merendeiras serão recontratadas para 2021? Olha, a questão do diretor de escola, eu deixei muito claro na campanha que esse modelo atual funcionou muito bem. Tanto é que as escolas todas, antes da pandemia, estavam funcionando, e eu sempre cumprimentei e elogiei muito o trabalho da educação em nossa cidade. Então vai ser mantido o mesmo modelo. Se tem uma ou duas diretoras com ligações partidárias, afiliação partidária, é muito no PMDB. Eu acredito que só tem uma, né, que até foi candidata a vereadora pelo PMDB. As demais são todas escolhidas em parceria com a comunidade, com as pessoas que fazem parte da família escolar, vamos dizer assim, e tem dado bons resultados. Eu não tenho nenhuma intenção de implantar aqui eleição em direção de escola. Isso não está no projeto, não tive como proposta de campanha. Teve alguns candidatos que apresentaram isso, não foi o meu caso, então manteremos dessa mesma forma. Quanto à questão das contratações de merendeiras e os ACTs, nós somos um dos poucos municípios do estado que durante a pandemia não demitimos ninguém. Nós mantivemos todo esse quadro durante a pandemia. Claro que esses contratos vão ser finalizados, depois eles são recontratados no início da aula, eu acredito que no início do ano letivo. Então, esses contratos eu não tenho conhecimento, eu não sou da área de recursos humanos, mas posso ver isso e responder depois, mas esses contratos que finalizam no final do ano deverão ser reincididos, pagos os direitos trabalhistas, e a partir do retorno das atividades deverão ser novamente contratados, porque são aqueles que são chamados ACTs, Então, automaticamente nunca, não é assim que se utiliza, Então, sempre vai ser mantida a mesma modalidade de lei que já existia, não vai haver mudança nenhuma. Como houve nos anos anteriores, será feito também, durante esse período nosso, Quem está mandando um abraço para você, está saindo de Florianópolis agora, é Nino Melão, não preciso dizer mais nada, Mandou foto agora da capital. Estava fazendo contatos com autoridades. Mandou foto da capital agora, olha aqui, ele sabe, ele conhece todos os caminhos de Florianópolis, todos, sem exceção. Ontem ele colocou alguns deputados na linha comigo, ele estava lá pedindo emenda para... Isso, disse que tem boas notícias para os hospitais. E coisa chegando aí, A Leila Pinheiro, o Clodoaldo, tá mandando um abraço aqui pro pessoal da Rádio Cidade. Obrigado, Leila. E ela tá dizendo que a atleta Nicole Grepas, não tem a ver aqui com o nosso prefeito eleito, mas é só para registrar. A atleta Nicole Grepas, da ABGR, foi convocada, está em Aracaju, no Sergipe, convocada para treinamento da Confederação Brasileira de Ginástica, CBG, e junto à Seleção Brasileira. Tá aí uma pauta, da Mota, já... Muito bem. Eu vou pedir a Leila, depois você pode mandar aqui no privado, o nosso WhatsApp 47991877556, o teu contato pro jornalismo da cidade entrar em contato com você. Eu participei bastante dessa questão, deixa eu comentar, eu gosto muito dessa equipe de ginástica, eu tenho acompanhado durante esses 4
4 anos, eu fui um dos que estive muito próximo da Leila e todo esse grupo. Então, parabenizar, né, Leila, todo esse trabalho feito. Você conhece a Leila? Sim, conheço, e tivemos discussões de onde ia treinar, como ia treinar, e tive próximo, né, dessas meninas que fazem parte dessa equipe e já foram representar Brusque em outros países até. Então, é realmente um trabalho muito vitorioso, um trabalho muito bonito que é feito, né, na ginástica da nossa cidade. Bom, Ari, bem rapidinho. Pergunta do Dirley Silva e do Clodoaldo Pereira. Valdomiro não é muito chegada ao esporte, mas só para jogar baralho. Essa editoria. Mas você pode assumir compromisso junto com o Luciano Hang da construção do estádio municipal, ou do estádio do Brusque, ou do estádio, enfim, já que eu vi a tua entrevista no Jornal Município, eu li a tua entrevista e você falou ali, foi perguntado sobre isso também, e você falou que até agora só o Jeep Clube que está começando a fazer alguma coisa lá no centro Almilcar Vemut. Isso, de todas as concessões que foi dada, a mais avançada, eu usei essa palavra, não li no jornal como ficou na hora da entrevista, disse, é o Jeep Clube. Então, se não tivesse dado a pandemia, eu acredito que o prédio, a parte de eventos do Jeep Clube já estaria quase começando. Eu tenho falado muito com o Negão sobre isso e eu acho que é o mais avançado. O kart também está fazendo a terraplanagem, tem feito seu trabalho, mas com a pandemia, o meio empresarial também, né, recuou, e o kart envolve muito essa questão de patrocínios e patrocinadores. O kart, né, vive, né, desse grupo aí que são pessoas que gostam do kart e estão lá no dia a dia. Então, o kart também não está indo tão rápido, mas está lá, o terreno já foi repassado, e o Jeep também já está em nome do terreno, já está repassado ao Jeep Clube, e eu acredito que o primeiro grande investimento que vai ser lá realmente é a FenaJeep ou é o Jeep Clube. E o campo do Brusque já está fazendo mais de ano também, nós repassamos o terreno, né, ao Brusque Futebol Clube. Essa questão ela esbarrou muitas vezes em questões jurídicas ou burocráticas. Eu estive no Tribunal de Contas discutindo essa questão com alguns conselheiros, com pessoas técnicas no Tribunal de Contas, e essa modelagem que está hoje, eu já disse ao presidente Danilo, conversei com ele até depois da eleição sobre isso, porque se nós queremos e estamos torcendo, né, e vocês estão acompanhando no dia a dia para o Brusque para a Série B, nós precisamos ter algum avanço em termos de estádio, porque senão nós não vamos poder jogar aqui na nossa cidade. Isso é muito ruim, nós já sofremos isso, e agora em 2020, né, quando nós não tínhamos o estádio Augusto Bola em condições, né, de receber a Série C. E eu participei muito ativamente nisso, porque eu era o prefeito naquele momento, o doutor Jonas estava tinha me dado um mês de prefeitura, eu tive que atuar muito fortemente, já falei isso aqui. E também falei ao Danilo que se formos contemplados com a Série B, o Brusque dá essa alegria à nossa população, à nossa torcida, nós viramos trabalhar essa condição também. É um imbróglio jurídico muito complicado, burocrático, porque quando tu faz uma concessão a um terceiro, no caso ao Brusque Futebol Clube, como é que o Brusque vai fazer para privatizar essa área? Então, é a tal da PPP. Então, isso é coisa para anos. Então, é muito complicado. Estive parceria pública-privada. Então, como é que esses três entes, vamos dizer, Brusque Futebol Clube, a Prefeitura Municipal e o empresário, é muito complicado nós chegarmos a um denominador, porque esse patrimônio, em algum momento de lei, vai retornar ao município. Porque é uma concessão, não é uma doação de um terreno que vai ficar eternamente para o Brusque Futebol Clube ou para qualquer investidor. Então, essa questão é muito difícil. Talvez ainda, eu chego a dizer, esse terreno até possa ter que retornar novamente ao município, para que aí o município lance a ideia de um estado municipal e busque um parceiro para a construção desse estado municipal. E aí é o município com o privado. Não o Brusque. Então, porque isso o tribunal vê com, vamos dizer assim, com melhor olhos, vamos dizer, com uma forma mais juridicamente fácil de fazer, do que da modelagem que o Brusque tem. Claro, hoje o Brusque pode começar a construir o campo amanhã, o terreno está lá pronto. Ele, Brusque Futebol Clube, não uma concessão ou transferir essa responsabilidade a terceiro. Então, essa situação eu estive conversando várias vezes com várias autoridades a nível de estado que fazem parte do Tribunal de Contas, porque como é que tu vai, para te fazer uma concessão, ela tem que ser rentável para quem, né,
faz a concessão, não onerosa, claro, para o município, ou se for onerosa, tem que colocar... Para quem vai investir. Para quem vai investir. E como é que fecha essa conta? Então, é muito difícil tu dizer que em 30 anos o retorno do investimento, todas essas questões, o Tribunal de Contas questionam muito essa questão. Então, nós temos que decidir essa modalidade para ver se realmente o empreendedor ou qualquer outro empreendedor possa chegar e fazer o investimento lá. O que o Danilo me falou algum tempo atrás, antes da eleição, nesse momento ele não voltou, que eles estavam já preparados, o Brusque, né, para criar lá, já começar o CT. Porque hoje o CT é um local alugado, né? Então, para já começar essa estrutura, até hoje não começou, pode ser que estejam começando, eu não passei mal nos últimos dias, então, mas hoje o que existe no campo do Brusque é isso. Ele está lá, o terreno é do Brusque, né? Por esse período de concessão, né? Acho que é 20 anos, né? Se eu não me falha a memória, ou 25 anos, né? Podendo ser renovado, acho que é 20, podendo ser renovado por mais 20. Então, esse terreno está na concessão do Brusque, tem um prazo para que o Brusque execute essa obra, que é um prazo legal. Se não executar, o terreno volta automaticamente para o município, né? E aí nós vamos ter que decidir novamente o que fazer. Mas eu tenho certeza, tanto de parte do município como de parte do Brusque, há uma boa relação para que a gente possa construir essa condição. Se o Brusque vier para a Série B, que forma nós vamos fazer? A gente sabe que é difícil, em menos de um ano, ou em tempo recorde, fazer uma construção do Estado municipal. Mas daí vamos buscar as parcerias ou não, ou vamos aumentar. Ontem me apresentaram uma proposta, parece que o Augusto Bauer, mais uma vez, né, está pedindo alvará ou licença para fazer, aumentar o seu espaço, para aumentar a sua capacidade de público, né? E também, talvez, fazer algumas áreas também para utilização do comércio, né? Alguém me disse isso ontem, que estariam entrando com um projeto na prefeitura para fazer isso, que não, nada muda também a questão do Brusque, mas aí é outro grupo, que é o grupo do Augusto Bauer, que é o antigo, o Renault atual, né? O Renault está disputando também a Série C, né? Então, no Catarinense, então, esses trabalhos continuam sendo discutidos, e eu tenho dito isso, que vou ser parceiro como prefeito na busca dessa solução. Isso, já que tu puxou esse assunto, me permita, eu não falei ainda sobre isso, quando nós começamos a trabalhar a questão da eleição, e usamos um lema que era a Brusque do Futuro. E essa Brusque do Futuro, eu tive ontem nas entidades empresariais e coloquei isso para eles, lá no CDL, que nós vamos planejar pós-pandemia, porque nós temos que agora focar, né, a administração, nós não falamos hoje ainda na pandemia, né, mas nós temos que estar focado, e eu acredito que nós vamos assumir o governo em janeiro, na pandemia ainda, queria que não fosse assim, mas infelizmente nós vamos ter que assumir o governo no momento que a pandemia ainda continua atingindo a nossa população, não vai chegar a vacina até janeiro, eu acredito que a gente não consegue solucionar esse problema, então nós vamos ter que assumir focado muito forte na pandemia ainda, mas passada a pandemia, que a gente acredita que no início do ano que vem a gente consegue superar essa questão, e nós buscarmos finalizar essas importantes obras que nós estamos fazendo em Brusque e ali apresentar à sociedade um projeto que nós vamos chamá-lo de Brusque 2030. O que é a Brusque 2030? Poder incluir tudo isso planejado com um valor orçado anualmente para que nós possamos, nos próximos 10 anos, por que 10 anos? Porque é o que mais ou menos a gente consegue ter um horizonte na questão orçamentária e financeira do município. Para quanto é que nós vamos investir nos próximos 10 anos na nossa cidade? 20 milhões, 30 milhões por ano? Que daí nós vamos incluir a estação do Samai lá que está sendo começada, vamos incluir as beira-rio que precisam ser continuadas, vamos incluir a saúde que precisa ser cada dia mais avançada, que é a alta complexidade, as questões de avançar no Hospital de Azambuja, no Hospital Dom Joaquim, a questão do curso de medicina que está na Unifeb, como é que nós vamos aproveitar essa capacidade daqui a 4 anos, quando estiverem nossos primeiros médicos, né, formados em nossa cidade. Então, fazer com que Brusque planeja ela visando 2030, o novo acesso da Limeira, uma série, não são obras que nós obrigatoriamente vamos começar, porque em 4 anos você sabe que passa muito rápido, mas tem que deixar isso planejado, né? E colocado isso muito claro. O PEDEM já tem isso, eu ando comigo hoje de novo, trouxe aqui na rádio o PEDEM. Porque o PEDEM é um programa que vai ser instituído em 15 anos, porque aqui nós não falamos em recursos, falamos apenas em propostas e apoio, né, para que aconteça a implantação do plano de desenvolvimento econômico. Então, também nós vamos ter um plano de desenvolvimento para a cidade, pelo menos para 10 anos, para que a gente possa dizer o seguinte: o que nós queremos com a Brusque 2030? A duplicação do Antônio Rai, beleza, vamos buscar o Estado, vamos buscar a União, essa parceria
parceria que eu estive durante esse período eleitoral com a classe empresarial, é isso que eles me cobram muito, que eles querem que a gente apresente um projeto claro, para que a gente possa buscar no governo federal, no governo do estado ou em alguns bancos privados. Já houve esse programa aqui na cidade, você sabe disso, já houve alguma discussão até para Brusque 2040, só que nós achamos esse período 2040, 2050 muito grande para a gente poder, pelo menos na questão orçamentária financeira, até na questão de estudo, poderemos planejar uma cidade para daqui até 30 anos, mas na questão financeira e orçamentária, a ideia nossa é planejar a cidade para os próximos 10 anos. Quando a gente for discutir, seja ele empréstimo, seja eles recursos do governo federal, que seja como aconteceu no passado, o Pró-Transporte, o próprio PAC, né, que hoje ainda nós estamos executando. Por quê? Lá atrás houve uma aprovação de empréstimo para fazer drenagem na nossa cidade. Um exemplo claro disso que eu tenho usado é a João Bauer com a Felipe Schmidt. Esse recurso nós temos garantido ainda para executar na Caixa Econômica, que não é recurso público, é recurso de empréstimo com a Caixa Econômica, do FGTS. Então, como nós garantimos isso quando nós assumimos a administração, fomos a Brasília, discutimos isso várias vezes, conseguimos recuperar vários projetos nesse sentido. Então, agora está finalizando esses projetos. Está quase que todos, falta aí para dizer, o Ribeirão Tavares, que vai começar em janeiro, já está a empresa licitada. O Poço Fundo já começou, né? Essa semana começou a obra do Poço Fundo. Vai faltar o Ribeirão do Mafra, que ainda está em processo na Caixa Econômica para ser aprovado. Essas drenagens que já começou, a da Joaquim Zucco, e alguma drenagem que falta ainda, que é a Felipe Schmidt e tal. Então, esses projetos, tem esse aqui na frente da 1º de maio que a gente tem que decidir. Então, essas questões já estão finalizando esses projetos a nível de governo federal, a nível de estrutura. Então, nós precisamos, agora, planejar o futuro. Incluindo, eu falei com um contador experiente da área pública, para não citar o nome aqui, ele me dizia, eu acho que nós temos condições, e vários, Molina, todo o grupo está trabalhando nessa área, diz, nós temos condições de ter o quê? De 20 milhões, 30 milhões de investimento por ano. Então nós podemos prever, para os próximos 10 anos, um investimento na cidade de 30 milhões? Podemos? Por ano? Opa, é um bom investimento. Mas de repente nós podemos trazer o governo do estado e também fazer um investimento aqui da rodovia, que é Brusque-Gaspar, que eu tenho certeza que durante esse período de 10 anos nós vamos executar essa obra, e nós temos um investimento de mais de 300 milhões de reais nessa obra. Nós podemos ter o saneamento básico resolvido durante esse período, também vamos trazer grandes investimentos para a nossa cidade, vamos ter outros investimentos aqui na nossa cidade do governo federal, o problema das alças da 101, que não é na nossa cidade, é em Itajaí, mas nós temos que buscar a solução. Então, grandes investimentos, planejar isso para que aconteça nesses próximos 10 anos aquela Brusque que nós sonhamos, que é a Brusque do futuro. Então, mas botar isso no papel muito claro, discutido, com as entidades, com a sociedade, com a Câmara, para que o que aconteça? Para que não aconteça o que aconteceu no passado. Se contrate projeto, se pague projeto e depois jogue fora. Porque não tem recurso, não tem financiamento, ou a Câmara não aprovou o financiamento. Porque naquele momento ela achava que não era viável fazer aquele investimento, inclusive em dólar. Então, nós queremos fazer isso planejado, e durante esse período desses 6 meses ou 8 meses de governo inicial, porque nós temos obras para administrar, nós não temos como chegar já e lançar grandes outras obras, porque nós não temos recursos, precisamos finalizar a Beira Rio, precisamos finalizar essas obras do PAC, e daí para frente nós temos um planejamento para a cidade para os próximos 10 anos. Bom, vamos ao intervalo comercial. São 8h23, depois o Clodoaldo continua fazendo as perguntas aí dos ouvintes. Muito bem, são 8h30. Vamos a 2 perguntas pro prefeito Arivec para depois voltar ao outro intervalo comercial. Pode Essa ser. O nosso querido Flávio Flutcher pergunta: bom dia, prefeito. Agora chama prefeito. A obra da entrada da creche da Santa Luzia, existe previsão para terminar ou vão aguardar a movimentação de crianças lá na creche para colocar o maquinário pesado? Faz quase 2 meses que a obra parou. Essa obra foi feito todo o enroncamento, toda a parte de desapropriação, tudo está resolvido lá. Falta apenas, realmente ele tem razão, finalizar com a calçada e a pavimentação, né? A base, né? Que tem que fazer, e talvez, não sei, eles falam alguma coisa de drenagem ainda lá, Boca de Lobo, essas questões, e a pavimentação. Início do ano que vem, esse ano não tem mais como finalizar, início do ano que vem a gente começará essa obra para, se possível, antes do ano letivo, né? Poder estar concluída essa obra. É um trecho pequeno, só que é uma obra muito importante lá, porque essa escola não tinha acesso, né? A gente tem que fazer um grande enroncamento, negociação de áreas, desapropriação, né? Amigável, mas, né? Tivemos que fazer com os proprietários e chegamos a um bom senso, fizemos um grande enroncamento lá, que resolveu, além do problema do acesso,
também a questão das enxurradas, né? Porque quando a creche já estava quase indo embora, né? Cada vez que dava enxurrada, o terreno ia um pedaço. Então, resolvemos isso, que era o principal problema, e ter a possibilidade de fazer esse acesso. Hoje o acesso está lá, mas é precário, como diz o nosso ouvinte, mas início do ano nós resolveremos esse problema. Já falei com o secretário de obra, já falei com a equipe de obra sobre essa situação, então, para que a gente possa colocar no planejamento logo de início do nosso mandato. Estou perguntando aqui sobre a Secretaria de Saúde, se o secretário vai cumprir horário na sua gestão, em função da dificuldade que hoje se tem de conversar com ele. Hoje ele tem uma assessora que não faz. Bom, aí. Vamos lá, mas vamos falar sobre o horário Você falou que a partir do ano que vem a prefeitura vai trabalhar em horário integral, certo? Sim. E como fica então os secretários, especialmente eles que são cargos de confiança? Vamos primeiramente responder também a questão da saúde. Na próxima semana nós devemos estar definindo, né, quem ficará à frente da pasta da saúde. Então, quem será, já que você falou, quem é o secretário? Então? Ainda não está definido, está quase definido, falta apenas os últimos já foi detalhes convidado oficialmente? da articulação, já está conversado, não vou, oficialmente, só que falta a finalização, né, desse trabalho, né, porque há uma grande preocupação dele nessa questão da saúde por causa da pandemia. Nós não queremos dar nenhuma alteração que está sendo feito. Então, esse trabalho tem que ser mantido e cada dia mais avançado, porque tem que contratar médico cada dia. Eu estive lá visitando esse pessoal, tem sido um herói lá dentro. Esse pessoal, essa equipe que está lá, né, tem feito o possível e o impossível, né, para poder atender lá no centro de triagem esse volume de pessoas que passam diariamente, os médicos tendo problema de contaminação. Então, tudo isso vai ser levado em conta na transição na Secretaria da Saúde. Quanto ao secretário trabalhar ou não o dia todo, o secretário... Eu ia te perguntar, eles não estão a serviço do município 24 horas? 24 horas. O agente político, eu sou prefeito, eu sou vice-prefeito 24 horas. O doutor Jonas é prefeito 24 horas e os vereadores são... Quem é agente político? Está à disposição 24 horas. O agente político não há necessidade, não há nenhuma lei que diga que tem que bater ponto. Então, claro, ele tem que cumprir aquilo que está no programa de governo, aquilo que está planejado para a Secretaria de Saúde. E temos que cobrar e fazer executá-los, né? Agora, a quantidade de tempo, né, que ele fica na Secretaria, ele pode estar no posto de saúde, ele pode estar no hospital também acompanhando as questões hospitalares, que também faz parte da Secretaria de Saúde, porque nós estamos conveniados com os 2 hospitais públicos, né, que atendem o SUS. Então, tudo isso é questão da gente, né, verificar realmente se a coisa está acontecendo. Agora, quanto ao secretário, não existe nenhum secretário que bate ponto. E a legislação assim o permite. São agentes públicos, políticos e que têm dedicação. Então, à noite, muitas vezes, várias reuniões. Então, ele também tem suas funções fora da atividade da secretaria. Então, eu não vejo desta forma. Eu acho que tem que sim cumprir com aquilo que o plano de governo, com aquilo que nós estamos planejando para a saúde, ou para a educação, ou para a obra, ou para qualquer infraestrutura, ou qualquer órgão que tiver. O secretário é um agente político. Então, neste caso, é muito claro. Quanto mais ele... Não há necessidade de ficar o dia todo dentro de uma secretaria, até porque, vamos aqui, o secretário de obras, se ele ficar o dia todo sentado dentro da secretaria de obras, ele não vê as obras. Então, ele muitas vezes levanta às 5 da manhã, né? Ou muitas vezes ele fica até 10 da noite, porque ontem mesmo aconteceu o vendaval, né? Por exemplo, Ribeirão Tavares, tivemos que trabalhar na madrugada, então o secretário esteve lá de madrugada, então ele está acompanhando o dia a dia das atividades da prefeitura, até porque, por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela funciona em vários horários, tem plantão, por exemplo, aqui no centro até 10 da noite, eu acredito, 8 da noite. Então tem várias situações que envolvem, que são as questões específicas. Então, essa condição do secretário é agente político, é agente público, então vamos dizer, tem necessidade sim de fazer com que as atividades aconteçam. Bom dia, Ari. Você vai conseguir arrumar a rua Pedro Schoenberg, Lajota Solta? Já foi pedido e até agora nada. O Sidney de Carvalho. Olha, essa rua acho que é no Dom Joaquim, né? Se eu não me falha a memória. É Dom Joaquim. Vou anotar esse pedido e vou pedir para a Secretaria de Obra que execute esse conserto, né? Porque todo dia, esse é um assunto, né, corriqueiro no dia a dia da Secretaria, né? Que são várias ruas que precisam ser melhoradas. A questão da pavimentação, todo mundo prefere o asfalto, né? A lajota ou o paralelepípedo é muitas vezes questionado, porque é muito antigo e tal. Então a gente tem tentado e já tem conseguido avançar muito nessas questões.
condições. E vamos ver essa rua também, para ver o que está acontecendo lá, para ver se a gente pode ou reformar ou ver o que tem que fazer lá, né? Bom dia, Vamos ao intervalo. Só uma aqui, mais uma última. Bom dia, por que o asfalto do bairro Bateias não foi concluído e retiraram todas as máquinas? Não retiramos todas as máquinas. O trabalho do bairro Bateias é um trabalho terceirizado, né? A empresa que fornece o serviço para o município, ela faz outros serviços a nível de estado e inclusive ela participa da obra da Beira Rio. É uma das empresas que faz parte do consórcio. Eu já falei com o proprietário ou de quem cuida da empresa, e aí vou estar com ele daqui a pouco. A primeira reunião que eu vou sair daqui da prefeitura é exatamente com ele, e ele já está programando a finalização do asfalto do bairro Bateias. Precisa fazer aquela questão da rotatória, falta acabar, né? E mais um pedaço, algumas outras obras mas a grande 90% dessa obra já está concluída. Bom, vamos ao intervalo comercial, mas antes dizer que já existem 3 nomes que estão definidos para o governo: Edson Ristoff na Procuradoria, Edna Beatricense na gestão e gestão, né? Passa a se passar a reforma de lei. O William Molina passa a ser secretário de Fazenda e Gestão, a Edna passa a ser secretária de Orçamento e Finanças. E o Procurador-Geral. Perfeito, então é isso. Que aliás esse time aí é o time da transição também, né? Também é o time da transição. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. 8h42, o tempo é nosso adversário aqui no programa, certo? Tem pergunta aí, ô Clodoaldo? Vamos lá. Hoje a prioridade é o povo. Eu sei que tem vários, mas vamos lá. Não, só o Pinga, lá do Cedro Grande, tá te mandando um forte abraço. Pinga, meu amigo. Pinga. Bom dia, sou a Solange. Pergunta para o Ari quando vão começar a fazer alguma coisa na Cristalina. Eu estive na Cristalina durante a campanha, visitei algumas empresas e a comunidade muitas vezes reclamou muito, né, de todo o atendimento que ela recebeu durante esse período. Eu tive várias reclamações e quando a gente, vamos dizer assim, assume alguns compromissos de campanha depois, não é que não cumpre, porque o nosso plano de governo, quando foi feito lá atrás, tinha um objetivo e depois acabamos mudando um pouco a estrutura. A Cristalina, quando nós assumimos, não existia fórmulas de fazer aquela obra, executar aquela obra que é o acesso da Cristalina. A pessoa deve estar falando isso, que é um grande problema lá, que é o acesso. Então, agora eu já pedi à Secretaria de Infraestrutura e ao IDGI que estudasse essa situação. Eu disse para lá, quando estive na Cristalina, que eu não iria prometer, eu ia me comprometer em buscar a solução. Porque se eu prometesse, eu estaria fazendo o que já foi feito no passado, de dizer que ia arrumar a solução. Porque é uma obra, em tese, cara. Talvez o mais barato seja rebaixar a rua, porque tem 300 metros, 400 metros lá que não tem como passar, né, de aumentar o tamanho da rua, vamos dizer assim, né? Então é uma situação muito complicada. Nós vamos, durante esse período, buscar a solução dessa obra. Não sei se a gente consegue executá-la toda, temos que arrumar recursos para isso, porque recurso próprio da prefeitura nós não conseguimos executar, porque um valor deve ser um valor alto. Então nós estamos tentando buscar a solução disso. Eu fiz isso muito claro, eu disse, porque não adianta eu chegar aqui na Cristalina e prometer, por exemplo, a ponte que vai ligar a Cristalina a Guabiruba, que eu nem sei quem é o prefeito da Guabiruba. Na outra eleição foi falado isso, né? Vamos fazer uma ponte ligando Cristalina a Guabiruba. Mas se na época nós não sabia nem quem era o prefeito que ia ganhar na Guabiruba, não sabia nem se o candidato A, o candidato B ou o candidato C. Então, esse tipo de promessa eu procurei, Clodoaldo, não fazer durante a eleição. Não fiz, então eu disse, eu me comprometo com a comunidade cristalina, não sei nem qual é que foi o resultado político lá, porque eu não olhei essa tabela de voto, eu não pretendo nem olhar, vamos dizer assim, no sentido de, eu quero ser o prefeito da cidade como um todo, então quero buscar a solução daquele problema na Cristalina, que não é fácil, a comunidade sabe, vários moradores, várias lideranças me procuraram, estão lutando por aquilo, realmente é uma área que ficou esquecida, porque não se colocou em nenhum plano de mobilidade ou de desenvolvimento durante os últimos anos. Nós precisamos agora então colocá-la, né, num plano que seja em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que se execute essa obra. Como eu falei agora do Ribeirão do Mafra, está, como eu falei do Ribeirão Tavares, está nos programas. Agora, a Cristalina nós vamos ter que buscar uma solução. E eu sou parceiro, disse que a comunidade aquele dia que eu estive lá, os empresários, as indústrias que eu visitei, que eu quero de forma rápida, vamos dizer assim, tentar buscar dentro de projeto, primeiro precisa fazer o projeto, né? Para depois poder buscar a solução da pavimentação que falta na Cristalina. Ari, vamos fazer a drenagem da São Leopoldo?
também é um grave problema, né? Outro grave problema que também não tem lá recursos financeiros de nenhuma instituição, nem empréstimo, nem FGTS, nem convênio. Fizeram até uma parte, nós continuamos uma parte, 70 metros nós fizemos até a Floriza, né? E agora precisa ser levado após a Floriza, né? Até próximo a Axel Krieger, né? Então precisa fazer essa drenagem também, é um compromisso de a gente buscar solução também para essa situação. Bom dia, quero saber do prefeito eleito se a José do Biela, é isso? Vai ficar mais 4 anos sem conservação. Mato diz que está tomando conta lá, tomando conta do asfalto. Eu não conheço essa situação, eu vou verificar, né? E vou cobrar o porquê que ela continua nessa forma. Porque a José do Biela, acho que está até uma parte, ela foi asfaltada agora, né? Não é a da Serrinha. Eu acredito que a José do Biela é aquela que recebeu uma parte da camada asfáltica agora, após a eleição, até uma rua que está ligando o Tomás Coelho à Serrinha, a José do Biela, né? Isso. Então pode ser que seja a parte antiga, eu tenho que dar uma verificada do que houve. Mais uma aqui, o José Luiz Giraldi, do bairro Limoeiro, né? Bom dia, estamos ligados, estamos acompanhando, muito bom ouvir aí o Rádio Revista Cidade, mas para fazer lombada, mais de 2 anos para a mobilidade urbana, até agora nada na rua Fernando de Souza e Silva, muito movimento de caminhões. O José Luiz Giraldi, do bairro Limoeiro. Vamos aqui usar até uma situação da eleição que eu brinquei no bom sentido, né? A eleição muitas vezes tem fatos durante a eleição. Uma eleição é de asfalto, outra eleição é de vários assuntos discutidos. Nessa eleição, o que eu mais recebi de pedidos de rua foi de lombada. Nós devemos ter lá, na gaveta da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, mais de 100 pedidos de lombada em Brusque. Infelizmente, o nosso trânsito continua matando muita gente. Então, é uma situação, muitos têm me cobrado para que a gente faça, eu já cobrei do secretário, da equipe de trânsito, uma educação no trânsito, porque senão, daqui a pouco nós vamos estar com a cidade intransitável. Olha a chegada de Brusque, né? Ali na rodovia recém-inaugurada, né? Mesmo sem estar acabada, né? A questão das alças, ela foi inaugurada. E aqui no Limoeiro, essa semana ainda eu quase pulei uma delas, né? Porque de tanta lombada que tem, você acaba até não percebendo, né? Então, mas é uma questão que tem sido muito cobrada. Eu não conheço essa solicitação, vou procurar me inteirar dela, e eu tenho colocado a Secretaria de Trânsito que façam esses estudos, né? Que acompanhem de perto essas questões da lombada. Eu não sou contra fazer lombada, mas há um grande número de pedidos lá no asfalto quando fizemos o asfalto o STEF, que falta terminar, porque tem um problema de drenagem lá, que agora conseguimos uma decisão judicial para fazer. Nós fizemos, eu acho que do asfalto, começando na rotatória do STEF até na frente da Igreja Católica, um pouco mais para frente, nós fizemos recapeamento asfáltico. Sabe quantas faixas elevadas tem? Já 3. Nós fizemos 3 faixas elevadas. E a população nos cobrou, né? Porque o volume a velocidade que tinha aquela via, então é muito difícil a gente trabalhar essas questões. Eu tenho procurado e conversado muito com o pessoal do trânsito para a gente poder utilizar marcação de chão, placas, algumas outras questões, para que a gente possa realmente, né? Porque a preocupação é muito grande com a questão do trânsito, a velocidade do trânsito na nossa cidade e o número de óbitos, né? Que tem, né, tido nos últimos anos na nossa cidade. Então, temos que buscar, além de fazer lombadas, também buscar uma reeducação no trânsito, buscar avançar nessa linha, porque hoje o trânsito mata muito mais do que os homicídios na cidade, muito mais do que os homicídios. Então, nós temos essa preocupação. Eu vou verificar essa rua para ver o que é esse pedido, que geralmente são pedidos não só de uma pessoa, são baixo-assinados, né, que chegam na prefeitura ou que são entregues por alguma liderança do bairro, né, para que se façam esse tipo de serviço nas ruas. São vários aqui. Vamos fazer um intervalo comercial? É o último então, né? E aí depois a gente volta para o encerramento do programa. Acabei de receber aqui vou até passar para ti, tá? Depois, se quiser anunciar, anuncia. Senão eu deixo para semana que vem você anunciar, tá bom? Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, são 8h55, 8 horas e 55 minutos. Tem muita pergunta, né? Eu até vou sugerir ao prefeito eleito, que assume agora dia 1º,
que crie lá um setor que a gente possa enviar esse WhatsApp. Eu né? já conversei com ele sobre isso. A gente já Inclusive, conversou. ele né? confirmou Que faça agora. um rádio escuta, né? Ele vai receber isso agora em mãos. E nós vamos tentar, a partir da implantação eu defendo muito a criação de um WhatsApp público. Né? Ó, então, que seja as pessoas que vão no posto de saúde, por exemplo, elas possam se cadastrar. Não que todo mundo vai ser obrigado, mas que quem queira se cadastrar nesse WhatsApp, eu acho que a ferramenta hoje mais usada por nós, né, da imprensa, de todo mundo, a gente passa informação hoje, né? E talvez isso, eu tenho cobrado a equipe da TI e tal, para que isso seja feito nos postos de saúde, nos locais. Se a pessoa quer se cadastrar, bota seu nome, seu endereço, ninguém vai ser obrigado. Mas quem quer, né, interagir com o município, né, dar sugestões, colocar seu ponto crítico, colocar as suas reclamações, para que isso aconteça. Hoje a ferramenta existe, né? Hoje está prática, né? Então é uma realidade. É uma realidade. Nós não temos como mais na campanha. Por que nós fizemos isso na campanha? Não podemos fazer isso também na administração. Vou cobrar muito. Eu já falei para a equipe, né? Que coloque uma faixa, um cartaz dizendo: você quer fazer sua reclamação, sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica, use o WhatsApp tal. Claro que vai ter que ter uma equipe para poder acompanhar, encaminhar as secretarias, como você sabe que são vários pedidos em várias secretarias. Não é uma única secretaria. Então tem que ter uma estrutura. Isso também custa caro, custa dinheiro. Então a gente tem que ver a melhor forma e o menor valor para poder tentar resolver isso. Eu vi algumas ferramentas que são caras. Só vou então para encerrar aqui o seu Genésio. Me desculpe se eu pronunciar o seu sobrenome errado. 1000 perdões. Seu Genésio Bolkenhagen, eu acho que é isso. Bolkenhagen. Eu tenho que falar porque o bairro São Pedro é o meu bairro, a capital de Brusque. Assim, o prefeito, por favor, dê uma olhada na rua Pedro Rodner, eu acho que é isso. É isso, Eduardo. Tá horrível. É uma tubulação que tem que ser feita lá. Dê uma olhada na capital lá. Por favor, prefeito. Eu conheço essa rua e sei da situação que está lá. Damota, as suas considerações finais em relação ao nosso prefeito eleito Arivec, que a partir de 1º de janeiro. Hoje nós fizemos poucas perguntas, deixamos o povo fazer perguntas e mesmo assim não conseguimos atender todos. Eu sugiro que o prefeito venha aqui a partir de janeiro, pelo menos umas 2 vezes por mês para responder essas perguntas todas, né? Porque realmente ele a gente ainda vai voltar aqui, né? Para falar eu manter isso periodicamente. Mas são boas notícias, a gente está tendo uma repercussão muito boa aí com esse anúncio do expediente da prefeitura, né? A gente já divulgou essa informação no site, está tendo um retorno bem interessante, né? Que era uma cobrança realmente por parte da comunidade. E já fez a matéria? Já, aqui a coisa é rápida. Volta a atender o dia todo em janeiro. Aqui é rápido. Valdomiro, eu que gostaria, não sei se vou conseguir durante esse primeiro início de mandato, eu gostaria de interagir também nas redes sociais com a população, talvez uma vez por semana, com live, ou como você disse, através da rádio, só que isso aí hoje também a gente tem que ver que toda a questão legal, né? Porque pode-se dizer que é autopromoção, tem uma série de questões, né? Que envolve, né? Hoje o setor público. Então tem que juridicamente estar preparado também para podemos criar algum debate quinzenal ou sei lá, né? Como fazer isso. Então eu já falei com a minha assessoria até através de live, tem alguns prefeitos que fazem. O prefeito Mário, por exemplo, de Brando e Blumenau, principalmente agora nesse período de pandemia, tem feito quase que diariamente, né? Então tentar também usar essas ferramentas para conversar com a população, né? Então não é uma promessa, é uma tentativa. Vou ver como é que vai funcionar essa questão, porque você precisa de, além de equipamento, pessoas, né? Pode durante períodos de serviço, alguns acham que não pode, que tem que só ser após o término do expediente. Então tem todas umas questões também jurídicas e legais que a gente precisa ser verificado. Mas de minha parte eu quero cada dia mais interagir com a população. Eu estou fazendo isso agora. Eu tenho passado em vários locais, muitas vezes bares e lanchonetes, outros locais, clubes, né, que eu passei pedindo voto durante esse período. Eu tenho passado para agradecer. Muitos dizem: primeira vez que o candidato que ganhou a eleição veio aqui de novo e agradecer. Só hoje eu vim aqui para agradecer, vim aqui só passar para conversar com vocês e dizer muito obrigado e conte com a gente, e quero fazer isso durante os 4 anos da administração. Quero poder estar muito próximo da população, seja através das mídias sociais, mas também na minha presença física também nos bairros, né? Quero pelo menos dedicar
dedicar parte da semana para que isso aconteça. Não sei se é sábado ou um sábado, 2, quero estar nos bairros, né, para poder atender a população no sentido de ver realmente de perto as reivindicações da população. Ori, só para uma curiosidade, a Beira Rio, margem esquerda, vai inaugurar quando? Olha, o contrato com a empresa, que é de 2 anos, vence no mês de junho, né? 2021. 2021. Ela está bem avançada, né? Já tem parte pavimentada hoje, eu acho. Ontem estão pavimentando novamente. Vocês vão abrir já alguma parte para o trânsito agora? Não, agora final do ano não vai dar porque não vai finalizar. A partir de janeiro? A partir de janeiro, estando finalizada aquela parte do bombeiro até a Ponte do Trabalhador, será liberada. Não inaugurada, liberada. Né? A inauguração, eu imagino que seria para nós uma data histórica, um momento bonito da cidade, era o 4 de agosto. Se a gente conseguir. Porque além de finalizar a obra, você tem que finalizar também agora, por legislação, todo o contrato. Então você tem que deixar o contrato finalizado, com toda a prestação de conta, toda essa burocracia que exige os bancos, que é o BRD nesse caso, o FGTS, que é o fomento dessa obra, né? Então nós temos que, eu gostaria de estar com tudo isso pronto, né? Finalizado, sinalizado, iluminado. Não sei se vai poder acontecer. A iluminação está para começar a qualquer momento, né? Então, e demora todo esse trâmite. É uma luz de LED, o LED é esse, não serve, manda fazer o teste de novo, é outro LED, e continua essa discussão no processo licitatório. Acho que agora a empresa vencedora, acho que já se decidiu que é a empresa que vai fazer essa parte de iluminação, né? Porque tem que também fazer a iluminação. Você vai abrir a avenida no escuro, né? Ela é uma obra na beira do rio, então tem que fazer em alguns lugares ainda tem que fazer o guarda de rei para poder proteção, né? Então tem algumas questões que ainda vão, né, demorar um pouquinho, tem alguns muros de contenção para fazer ainda. A Ponte Santa Terezinha, que é um grave problema, nós tivemos que fazer uma estrutura nova naquela Ponte Santa Terezinha para dar sustentação àquela cabeceira que está lá, à margem esquerda. Então há alguns trabalhos ainda, né, que não são trabalhos grandes, mas são trabalhos complicados de engenharia, são um trabalho específico de engenharia. Então, se Deus quiser e tudo der certo, e der certo, a ideia seria inaugurar no dia 4 de agosto do ano que vem, nosso aniversário, né, que nós não pudemos comemorar esse ano, né, que possamos o ano que vem fazer uma grande festa, vamos dizer, com a comunidade brusquense, entregando essa maior obra dos últimos anos da história de Brusque. Gostaria de fazer isso também para homenagear o nosso atual prefeito, né, que iniciou, que esteve junto com a gente nesse período, dia 4 de agosto. Mas se não puder, antes, dificilmente eu acredito que a gente consiga. Eu digo, finalizar sim, talvez inaugurar não, porque hoje até tem uma lei específica do município que a obra para ser inaugurada foi criada, acho que agora há poucos anos atrás. Acabada. Tem que estar totalmente acabada. Então isso nós vamos cumprir, literalmente, por causa da pandemia, várias obras nós inauguramos. Por exemplo, uma obra bonita, linda da Limeira. Eu tive agora no Céu do Alto e a obra lá, quando eu cheguei agora agradecendo, após a eleição, as pessoas fizeram foto comigo e disseram, então vamos fazer uma foto aqui, vamos dizer o seguinte, essa é a inauguração da obra, porque nós não conseguimos inaugurar. Então, qual a obra do Céu? Do Grande. Tem um pedaço de calçada para fazer. Aquela obra que demorou muito tempo e tal, mas hoje ela está toda pavimentada. A Limeira Alta está toda pavimentada, nós não conseguimos inaugurar. Porque a pandemia, né? E respeitando o isolamento, pedindo mais uma vez, só para finalizar, essa questão da pandemia não está nos preocupando muito, né? Várias medidas estão sendo tomadas pelo governo do estado. Então, pedir de novo à população, né, que nos ajude nesse sentido de nós não queremos fechar nada, nós não queremos, né, obrigar ou forçar com que as coisas, né, seja prejudicial, seja o empresariado, seja o trabalhador, seja os profissionais liberais. A gente quer sim manter as coisas funcionando, mas nós temos que ter muito cuidado. O crescimento do volume de pessoas contaminadas é muito grande na nossa cidade. Então, pedir encarecidamente. O que você entendeu por toque de recolher, Ari, já que estamos falando sobre isso? O toque de recolher será, né? Eu não vi, o decreto saiu já, o decreto? Não, ainda não. Para sair em 48 horas, para sair em 48 horas não saiu, 48 horas já está vencendo, deve ser hoje à tarde, né? Realmente fechar as questões de bares, restaurantes e festas a partir do horário que deve ser meia-noite, eu acredito, segundo o que eu li ali, né? Porque 11 horas seria o fechamento, deixando mais uma hora para que as pessoas possam, né? Mas as pessoas não poderão estar na rua? Não poderão estar na rua, porque esse movimento acaba acontecendo, esses encontros, essas baladas não oficiais, né? Essas reuniões não oficiais estão acontecendo, e para dar o poder de polícia, ou dar o poder de fiscalização à polícia militar, aos órgãos competentes, para que realmente
realmente, quando vier a acontecer, possa ter o fechamento. Porque se não tiver um decreto, se não tiver uma legislação clara sobre isso, né, um decreto claro sobre isso, há uma dificuldade de tu dizer o que é uma festa, o que é uma balada, o que é um bar aberto, o que é uma música ao vivo. Então, eu acho que é nessa linha. Eu não participei, só participei de início da conversa com o governador, porque eu tinha uma reunião em seguida, né? Mas foi essa, conversei com o Dr. Jonas, com o próprio secretário Humberto, né? É isso mais ou menos que se imagina, porque a contaminação parece, Dilei, que nesses grupos de festa, né, tem acontecido com maior frequência, né? Porque quando você reúne à noite 20, 30, 40, 50 pessoas, você acaba, né, conversando mais próximo, o som, a música mais alta, você acaba falando mais alto, você acaba interagindo muito próximo. E essa contaminação, me parece que, segundo os especialistas, eu não sou especialista na área, tem aumentado muito também por causa disso. E enquanto que também se defendeu, você viu na reunião dos prefeitos, que o horário do comércio seja ampliado. Para quê? Para que não haja muito volume no mesmo horário que vai chegar o Natal, as compras de Natal. Então, para que esse horário seja ruim é tu conscientizar isso para o povo. Para o povo, é isso que eu tô Sabe por quê? Agora o horário estendeu. Então a gente pode ir até tal hora. Só à noite, isso aí, tu sabe como é que é. Então é isso que eu estou pedindo, é isso mesmo, Clodo, para nós conscientizarmos. Eu passei pela essa situação, não desejo isso. Todos nós passamos. Não desejo isso para ninguém. Vocês que estiveram aqui, o Valdomiro também, né? Pode dizer, ele sofreu isso na pele. Aqueles que acham que é brincadeira, peça a Deus que não é, Valdomiro. Peça a Deus que não aconteça consigo e com ninguém da família até que venha a vacina. Porque eu passei por isso e eu ainda hoje sofro, né? E ontem estive fazendo 2 vezes exame, me tiraram sangue às 9 da manhã, às 8 e pouco da manhã, e eu tive que 2 horas da tarde de novo no laboratório, e vou estar semana que vem começando um tratamento com sangria, com uma série de questões, né, que eu tenho que fazer com medo da trombose, acho que algumas questões que podem acontecer pós Covid. Então, é preocupante, sim. Então, vamos tomar o máximo de cuidado, né? Vamos fazer a higienização, manter o possível do isolamento, do distanciamento, porque cada um de nós proteger nossas famílias, a comunidade como um todo. Então isso eu peço com carinho, né? Porque esse final de ano, a gente sabe, né? Tá chegando o final do ano, quem não quer, né? Deixa eu contar só esse fato, me permita. Eu cheguei na segunda-feira emocionado, depois da eleição, fui visitar o túmulo do meu pai, né? Que muito me educou a ser eu que eu sou, e fui visitar minha mãe. Ela não sabia que eu estava com Covid, porque a minha família protegeu ela, que ela ia ficar muito preocupada. Só que a mãe, ela me disse, coração de mãe não se engana. Então, ela me disse, quando eu cheguei, eu quero dar um abraço. Disse, mãe, eu tenho um laudo já que eu não sou mais transmito mais, que era no domingo. Era segunda. Eu disse, mas quem garante isso? O laudo garante, mas ela tem 85 anos e vive no oxigênio. Eu disse, então esse abraço, minha mãe, vamos esperar mais um pouquinho. Ela disse também, chorando, entendeu. Por quê? Porque como é que eu vou correr o risco, né, de uma mulher de 85 anos, mas quem não queria dar um abraço, um beijo, depois dessa vitória, dessa eleição disputada, dessa guerra que a gente enfrentou, no bom sentido, como é que a gente não queria abraçar, né, e a emoção de ser mãe, né, nesse momento. Mas tive que suportar, não consegui ainda ir lá e dar um abraço nela, não por causa de eu poder ter, mas eu tenho contato diário, tem amigos meus que já teve o segundo, dizem que já pegou a segunda vez o Covid. Então, eu tenho tentado proteger a vida dela nesse sentido. Vou lá, converso com ela, mas ela disse, eu sei que você se afastou daqui quase 10 dias, eu perguntava para os seus irmãos onde é que você estava. E eles diziam que você estava em campanha. Ela não escuta a rádio, ela escuta muito pouco as missas, as questões, só que ela ouve, né? E ela dizia, mas eu, como coração de mãe, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo contigo. Eu rezei muito, mas graças a Deus tudo deu certo. Então, é uma situação para quem convive nesse momento. Uma pessoa de 18 família que tem hoje um ente querido na UTI. Você imagina como é que deve estar passando essas famílias, ou aqueles que estão em leitos hospitalares, ou mesmo em casa, né? Eu tive vários amigos essa semana que me ligaram, dizendo que estavam indo fazer tomografia, com problemas pulmonares, amigos, irmãos, que eu considero não de sangue, mas irmão de coração, que estão acompanhando em casa, estão fazendo esse trabalho. Então, é uma situação muito delicada. Então, eu pedi encarecidamente, como amigo, como, né, uma pessoa que passou por isso, que a população
entenda isso e possa, né, nos ajudar, porque a equipe da saúde realmente está fazendo o que pode e até mais do que pode. E para poder combater isso. Eu entendo esse teu lado emocional, e eu vivi uma situação inversa disso. Eu fui diagnosticado com Covid e o meu pai, no período, morreu, faleceu. Eu não pude nem ir lá me despedir dele, então eu sei o que isso dói, o que isso machuca, né? Você não poder nem se despedir, nem dar um beijo ou se despedir de um pai, porque eu sabia que eu estava positivado, eu poderia passar para muitas pessoas. Foi um período que realmente não quero que ninguém passe. Por você querer, você diz, não, eu vou dar um de louco, vou dar um de maluco, mas você, poxa, mas que é isso? Meu pai, acho que não queria que eu fizesse isso. Esse tipo de renúncia, ela se justifica, mas dói, realmente dói. Eu tive isso também, um tio meu de Camboriú, irmão do meu pai, não pude também visitá-lo durante esse período eleitoral, não por causa da campanha, mas também porque não abriram, né, o velório, ele morreu de Covid, e esse morreu de Covid, né. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir, a vida continua. Só esse testemunho, essa questão que você deu, que eu fiz também aqui, o Valdomiro também passou por isso, né, o Delei, todo mundo passou, é para que nós alertar a nossa população de que não é brincadeira, que a gente tem que realmente, né, obedecer aos protocolos e tentar cada dia mais e rezar para que a vacina venha o mais rápido possível e a gente possa melhorar essa condição que hoje, né, que a pandemia nos traz, né? Ari, muito obrigado, um bom final de semana e, acima de tudo, Ari, que você tenha bom senso, que você esteja iluminado nas suas decisões. Obrigado, Delei, obrigado, Valdomiro, obrigado, Clodoaldo, Gustavo, e estou sempre à disposição para esse ano ainda ou no próximo início do ano que vem estar aqui presente para poder compartilhar com vocês e responder também as perguntas da população. Você define os nomes do governo já totalmente ainda nesse mês de dezembro, óbvio, ou ele vai deixar alguns nomes para o ano que vem? Não temos pressa de fazer isso. Eu devo decidir a semana que vem, como eu te falei, o secretário da Saúde, né, para fazer essa transição o mais rápido possível. Até porque sentido, uma coisa que tem que ser imediata. Precisa ser imediata. Os demais a gente está avaliando ainda qual é o dia da divulgação. Tá bom.